Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Numa bela manhã de sol radiante, Simão caminha entre a multidão em companhia de André. Por acaso conhece Joana de Cusa? Sim, uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Embora pertença à alta sociedade de Cafarnaum, a esposa de Cusa é uma alma extremamente caridosa, fiel aos ensinamentos cristãos. Tenho total convicção disso, Simão. Nessa cidade corroída pelos interesses materiais dos comerciantes e pescadores, Joana possui fé verdadeira. Entretanto, até onde sei, cultiva um coração amargurado. Está certo, André. Cusa, seu marido e companheiro de lutas, não aceita as clarividências do Evangelho. O que Jesus pensaria disso? Horas depois, ao cair da noite, a nobre senhora de Cusa procura o Messias, enquanto ele descansa na casa de Simão. Jesus, meu esposo não tolera sua doutrina. É alto funcionário de Herodes, sempre em contato com os representantes do império. Reparte as suas preferências religiosas, ora com a comunidade judaica, ora com os deuses romanos. O que certamente lhe permite ter uma vida tranquila e rentável. Compreendo sua aflição, minha irmã. Vivo angustiada, rezando para que Cusa aceite a palavra divina. Mas sua resistência só me traz desgosto. Joana, um dia teu esposo entenderá que só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Mestre, tenho pedido muito a Deus para que meu companheiro encontre a verdadeira fé em seu espírito. Agradece ao Pai por haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Se teu esposo não compreende a alma sensível, irá compreender um dia. Se for leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não estaria ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Perdoe-me a intromissão, mestre, mas como ela será capaz de amar com tanta abnegação alguém que a despreza e não respeita suas convicções? Simão, os sãos não precisam de médicos. Servindo o esposo com amorosa dedicação, nossa irmã estará cumprindo a vontade de Deus. Joana, você veio aqui me falar de teus receios e de tuas dúvidas. Pois acredite, deve pelo Evangelho amar seu companheiro ainda mais. Jesus, sua palavra alivia o meu espírito atormentado. Mas sinto muita dificuldade para encontrar harmonia no meu lar. Não julga ser correto que eu lute para impor os seus princípios? Sim, agindo dessa maneira, mestre,
Ela não estaria reformando o esposo para o céu e para o seu reino? Irmãos, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da indiferença, da inconstância ou da indolência do espírito? Não compreendo, mestre. Joana, você sugeriu impor as ideias do Evangelho, mas por que motivo Deus não impõe sua verdade e seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Vou procurar seguir sua orientação, mas confesso que minha mente ainda está um tanto nebulosa. Irmã, apenas seja fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fosse teu filho. Deus não trava conflitos com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala ao verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que construa uma obra de vida, sabedoria e amor. Jesus, antes de ser esposa na terra, já sou filha de Deus, o Pai do céu. Vai, filha, e seja fiel. Desde então, Joana de Cusa procura esquecer todas as características inferiores do companheiro, para observar somente o que ele possui de bom. Meses depois, o céu lhe envia um filhinho, que vem duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem se esquecer das recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transforma o sofrimento numa vitória silenciosa a cada dia. Anos se passam sem que Joana desista de multiplicar os bens da fé em sua vida. Vamos encontrá-la agora em casa, junto ao marido e ao filho, durante a ceia de domingo. Não sei mais o que fazer. Estou arruinado, perseguido por todos os lados pelos inimigos políticos. Tenha fé, meu amor. Saiba que estarei sempre com você. E eu também, papai. Para vocês é fácil falar, mas acredite, eu vou me vingar. Vou destruir todos eles. Querem dinheiro? Pois terão. Vou saldar todas as dívidas e voltar a ser respeitado como intendente de Herodes. Não fique assim. Você está doente, enfraquecido. Precisa se cuidar. É isso que você me considera? Um doente? Um inútil? Onde está o seu Deus agora? Que não aparece para resolver os nossos problemas. Cusa! O que houve? O que você tem? Papai! Cusa leva a mão ao peito e desaba no chão. O organismo enfraquecido do esposo de Joana não resiste ao ataque fulminante. O ex-intendente de Antipas volta ao plano espiritual, nessa noite de sombras tempestuosas. Algum tempo depois, pressionada pelas necessidades mais duras, Joana procura trabalho para se manter com o filhinho. Bate, então, à porta de uma velha amiga da alta sociedade de Cafarnaum. Por nossa sincera amizade, me ajude. Posso trabalhar nos afazeres domésticos como sua criada, cuidar das suas crianças. Joana, não é recomendável para uma mulher da nobreza se sujeitar a tamanha humilhação. Querida amiga,
Jesus Cristo também trabalhou calejando as mãos nos serrotes de uma simples carpintaria. Se estou me submetendo à condição de subalterna no mundo, é porque me dedico primeiro ao Messias, de quem sou uma serva devotada. E no ano 68, quando as perseguições ao cristianismo seguem intensas, vamos encontrar, num dos cruéis espetáculos do circo romano, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo. São Joana e seu filho, João de Cusa. Junto a eles, incitado pela massa furiosa, um impiedoso soldado imperial os ameaça com chicote. Renuncia! Renuncia, Jesus, minha mãe! Não machuque meu filho! Não vê que nós perdemos! Renuncia! Por mim, que sou seu filho! Piedade! Por Deus, piedade! Renuncia! Renuncia, minha mãe! Diante dos apelos desesperados do rapaz, Joana recorda em sua mente que Maria também foi mãe, e vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soube conformar-se com os desígnios divinos. Vai, filha, seja fiel. Ouvindo a palavra de Cristo no fundo de seu coração, possuída por uma força sobre-humana, a viúva de Cusa fixa o olhar no filho ensanguentado e dirige-se a ele com toda sua dor e ternura. Cale-se, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. O povo delira, enquanto os verdugos incendeiam a lenha embebida em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas atingem o corpo envelhecido de Joana de Cusa. Seu filho contempla, com serenidade, a massa popular que não entende o seu sacrifício. O seu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, Joana sente a mão consoladora do mestre tocar suavemente os seus ombros, enquanto escuta a voz carinhosa e inesquecível de Jesus. Joana, tem de bom ânimo. Eu aqui estou. Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Sob o sol radiante de Cafarnaum, Jesus, voltando de uma das suas excursões, se dirige para o território de Dalmanuta, quando encontra um grupo de fariseus. Vamos, mostre-nos seu poder divino. Estamos ansiosos para presenciar um novo milagre. Por que pedem um sinal do céu? Não afirma ser o Filho de Deus? Pois então mostre-nos do que é capaz. No ar, no firmamento, nas águas, onde quiser.
Não expulsou espíritos malignos? Não curou paralíticos e leprosos? Onde é que estão os seus poderes sobrenaturais? Jesus não responde. Segue viagem mantendo o semblante sereno, à frente de seu pequeno grupo. Neste mesmo dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansa na choupana de Zacarias, um velho pescador, quando o discípulo Tomé surge inesperadamente. Boa tarde, Tomé. Em que posso ajudá-lo? Você, em nada, Zacarias. Mas nosso Messias certamente poderá. Parece-me ansioso, Tomé. Venho pedir que atenda aos nobres fariseus. Senhor, numerosos homens de importância estão aqui em Dalmanuta e desejam um sinal de sua missão divina. Jesus precisa repousar, meu amigo. Não poderia atendê-los amanhã? Não seria recomendável. São viajantes ilustres, altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, além de diversos patrícios romanos, que me fizeram portador de um amável e atencioso convite. E que convite é esse, Tomé? Esperam o Messias na casa do centurião Cornélio Cimbro. Que desejam de mim? Querem conhecê-lo, mestre. Não é necessário que vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Mestre, atenda-os. Que será do Evangelho do Reino de Deus e de nós mesmos, sem o apoio dos mais influentes e prestigiados? Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, a não ser através do perfeito conhecimento de si mesmos. Acredita na vitória sem o amparo dos que dominam o mundo? Mostre-se a esses homens, revele o seu poder divino. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Mas esses nobres senhores desejam apenas conhecê-lo de perto. Nunca me opus às homenagens dos meus discípulos. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Julga, Tomé, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Assim como nós, Tomé. Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Mestre, compreendo as suas observações divinas. No entanto, esses viajantes desejam apenas um sinal de Deus nos céus. Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Os pais humanos sabem que sem o seu esforço, ou sem a cooperação de alguém que o substitua, não será possível o desenvolvimento material de seus filhos. Entretanto, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis, mas ainda insistem em negar a providência divina. Então o que devo fazer, Jesus? Vá, Tomé, e diga-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Mestre, qual será então o nosso sinal? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima, que console e esclareça um coração atormentado, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado somente a impressionar os limitados sentidos das criaturas. A nossa senha, Tomé, é o nosso próprio exemplo, na humildade e no trabalho. O sinal do amor eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. E o que dizer? Como agir quando um amigo angustiado me pedir um esclarecimento? Quando quiser esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabe alguma coisa. Sofra, porém, com as suas dores e colherá resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessa por um amigo, suporta as suas imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos.
O apóstolo Tomé deixa a choupana de Zacarias com o coração um pouco mais aliviado. Entretanto, com o passar dos dias, seus pensamentos ainda permanecem dominados pela indecisão. Vamos vê-lo agora na casa do apóstolo João. Mas o que o perturba, Tomé? A minha fé. Não consigo parar de pensar no desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho. Uma renovação imediata do mundo, João. Meu amigo, estamos sendo caçados. Jesus foi preso. De todos os apóstolos, apenas eu, que vivo com minha mãe, não fugi do terror das perseguições. Tenha força, Tomé. Acredite no poder do Pai. Tomé também acaba fugindo. Não resiste às grandes vacilações deste triste momento. Porém, depois, sente o remorso inundar seu coração. Acuado, sozinho em uma caverna, ele carrega no peito um profundo pesar. Meu Deus! Como desejo contemplar o Mestre querido! Ouvir, se possível, pela última vez, uma palavra dos seus lábios. Bem disfarçado, a ponto de tornar-se irreconhecível, Tomé deixa o esconderijo e se mistura, sob o sol claro, ao cortejo nas ruas movimentadas. Ao ver Jesus seguido de perto pelos soldados que o protegem contra os ataques da plebe, seu coração bate acelerado. O apóstolo rompe a massa popular e aproxima-se do Messias, que caminha sob a cruz a passos vacilantes até chegar ao topo da colina. Tomé contempla o mestre e sussurra para si mesmo. Está com um semblante sereno. Seu espírito se mantém firme. Quanto amor vejo refletido em seus olhos, o mesmo que conheci nos dias mais lindos e tranquilos. Os pés de Jesus, que tanto haviam caminhado para semear o bem, estão ensanguentados. Suas mãos generosas lembram 2 rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. E sua cabeça, onde se abrigaram os pensamentos mais puros, está coberta por uma coroa de espinhos. O que fizeram? O que fizeram com o nosso Salvador? Como se o olhar do mestre o buscasse, entre as milhares de criaturas reunidas, Tomé percebe que Jesus o observa. O apóstolo avança hesitante e aproxima-se da cruz, cedendo à mais pura e intensa necessidade espiritual. Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu, tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Sua alma ainda se deixa empolgar por inúmeras indecisões, sobretudo quando, poucos dias depois, recebe a notícia. Aleluia! Jesus ressuscitou! Nosso Mestre ressuscitou! Sim, Maria de Magdala, Pedro, João e outros companheiros viram o Senhor ressuscitado, escutaram novamente sua palavra consoladora e divina. Felizes, reunidos na casa de Pedro, eles recebem a visita de Tomé, ainda incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé. Que lindo milagre! Que lindo milagre, meus amigos! Mas onde está Jesus? Todos olham com serenidade em direção a Tomé, que permanece ansioso. O pequeno grupo se reúne para as preces habituais. Minutos depois, Jesus penetra na sala humilde, com um sorriso tranquilo no rosto. Paz e bom ânimo a todos. Tomé, aproxime-se, meu amigo. Ponha tua mão nas minhas chagas e não se esqueça de que é o sinal. Tocado pela humildade do Mestre ressuscitado, Tomé chora lágrimas de esperança e felicidade. Sua alma acaba de vencer uma grande batalha. O coração venceu o cérebro. O sentimento aprimorou sua fé.
Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã, numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Leves sombras do crepúsculo surgem no horizonte, enquanto Jesus desce de Jerusalém para Cafarnaum e chega a Samaria, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé. Mestre, precisamos nos alimentar. Vamos seguir adiante até a aldeia mais próxima. Vão, meus amigos. Prefiro permanecer aqui e repousar um pouco. Não demoramos, Jesus. Filipe, André e Tiago partem em busca de alimentos. O Messias, sozinho, olhando ao redor, reconhece que se encontra ao lado da fonte de Jacó. Uma mulher se aproxima do antigo poço e observa que o mestre caminha em sua direção, com a bela e habitual serenidade do seu semblante. Boa tarde. Posso compartilhar desta água? Como, sendo judeu, pede a mim um favor que sou samaritana? Os judeus e samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conhece os dons de Deus. Se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderia que posso te dar da água viva. O que vem a ser essa água viva? Onde a consegue se aqui só existe esta? Por acaso seria maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço desde o princípio? A água viva é aquela que sacia toda sede, porque vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Por isso, mesmo que leve o cântaro cheio d'água, voltará logo mais ao poço, com uma nova sede. E qual é a vantagem de beber da água viva? Seria, por acaso, milagrosa? Os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não haverá mais a necessidade material que se renova a cada instante. Perene conforto refrescará seus corações através dos caminhos mais acidentados. Senhor, desejo provar dessa água. Sim, mas primeiro, ouça o que tenho a lhe dizer. E Jesus passa a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe como o amor divino lhe iluminará a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Observe agora como não há segredo para o nosso Pai Divino. Senhor, agora vejo que de fato é um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade, mas uma enorme confusão envolve meus pensamentos. Não sei como adorar a Deus. O que a atormenta, irmã? Meus familiares e vizinhos afirmam que devemos celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e alegam que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. Tem razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Há poucos dias, um judeu feriu um dos nossos por causa de suas opiniões sobre comida impura. Senhor, o que devo fazer? Me ensine o melhor caminho. Mesmo com tanta desarmonia, acredite,
Virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém. Porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta na mais íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Instantes depois, acompanhados de um grande número de populares, os discípulos retornam. Estranham encontrar Jesus a sós com uma mulher, mas preferem agir com discrição, sem pré-julgamentos. Muito obrigada por suas palavras confortadoras, Jesus. Veja, meus familiares e vizinhos estão vindo conhecê-lo. Mestre, trouxemos pão e frutas. Precisa se alimentar. Muita gente se aglomera em torno do Messias. Viajantes de diversas regiões, junto a um grande e exaltado grupo de samaritanos. Jesus, por favor, aceite um pouco de pão. É indispensável que cuide de sua alimentação. Precisa descansar e comer, mestre. Não se preocupe, Felipe. Nem você, André. Queridos amigos, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Senhor, sua sensibilidade é esplendorosa. Veja como o povo absorve suas palavras. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obteve aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. Não é isso propriamente o que me interessa, Felipe. O êxito mundano pode ser apenas superficial. O que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Meus amigos, por acaso poderíamos admitir que já somos compreendidos? Proponho que nos calemos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que seguem nossos passos. Acredita que este homem seja o Cristo prometido? Na minha opinião, este Nazareno é um explorador da piedade popular. Concordo, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho e há quem duvide da sua inteligência. Um louco de boa aparência, isso sim, é o que diz o povo de Cafarnaum. Cá pra mim é um grande vigarista. Por que se meteu com os pescadores quando alega ser tão sábio? Por que não se muda para Jerusalém ou mesmo para Tiberíades? Bem sabe a razão disso, minha filha. Lá encontraria homens cultos que confundiriam sua presunção. Quando chegamos, ele estava sozinho com uma mulher. O que pensa sobre isso? Certamente ele desejava salvá-la a seu modo. Este homem é um espertalhão orgulhoso. Só faz milagres junto às grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade. Quando o procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte, sob o pretexto de fazer orações. A noite começa a cair. No alto já brilham as primeiras estrelas. Jesus senta-se com os discípulos à margem do caminho, para um momento de repouso. André, Tiago e Felipe estão espantados com o que acabaram de ver e ouvir. Não se espantem com a lição deste dia. Por toda parte encontraremos samaritanos provocadores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observem a estrada para não caírem, meus amigos. Porque o discípulo do Evangelho não pode se preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Isso presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho.
o século da Boa Nova. Os poderes sobrenaturais de Jesus envolvem os corações dos cristãos com sua fé profunda e ardente no Todo-Poderoso. Dentre os habitantes mais maravilhados de Cafarnaum está a sogra de Simão Pedro. Numa bela manhã de sol radiante, vamos encontrá-la em companhia do genro, na varanda de sua residência. Embora muitos ainda não queiram acreditar, sim, fui mesma curada pelo Mestre Divino. Não há dúvidas. A senhora está restabelecida em sua saúde graças ao Pai. Ah, Pedro, o Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às nossas súplicas. E é em nome dele que lhe faço um pedido. Em que posso ajudá-la? Haveria possibilidade de Jesus auxiliar nossa família? Mas de que maneira? Há algum problema gravíssimo? Uma doença incurável? Nem tanto. Meu genro... Mas lembre-se de que o Mestre é um emissário poderoso do reino de Deus e está muito próximo a nós. Não estou compreendendo. Simão Pedro, você há de convir que somos verdadeiros colaboradores do Messias. Por acaso acredita que ele iria se recusar a nos ajudar com as dificuldades familiares, a falta de recursos, o peso dos serviços domésticos efetuados por sua esposa? Sinceramente, tenho dúvidas. Veja bem, as possibilidades de Jesus são imensas. Certamente, seus poderes prodigiosos são capazes de remediar nossas dificuldades. Dias depois, Simão Pedro tem a oportunidade de se encontrar com Jesus durante uma de suas peregrinações pelas humildes vilas da região. Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Como não, Pedro? Acima dos reduzidos poderes do homem, há um poder ilimitado. Todas as criaturas experimentam a necessidade de comungar através das preces com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com todo o seu amor, justiça e sabedoria. Minha mente ainda cultiva muitas dúvidas sobre o poder da prece, Jesus. Você acredita, Simão, que em todos os séculos da vida humana, as almas iriam recorrer incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se não obtivessem nenhum resultado? Não tenha dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tantas diferenças na sorte? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Pedro, o mundo pertence a Deus e todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Mas por que sou obrigado a pescar para mal sustentar minha família, enquanto Levi ganha um bom salário no serviço dos impostos? Hoje você pesca. Amanhã pregará a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que cultiva as sementes com a sabedoria da terra.
Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. Será mesmo que Deus reconhece e valoriza a todos da mesma maneira? Simão, meu amigo, acha que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que varrem a poeira? Antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Não seria mais justo se todos tivessem responsabilidades com o mesmo nível de importância? Sua esposa cuida das plantas da horta. Joana de Cusa educa as suas servas. A qual das duas cabe responsabilidade maior? A sua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Não sei, confesso que não sei. Simão, antes de tudo, somos filhos e servos de Deus, e nossos corações precisam estar dispostos a bem servi-lo, seja como reis ou como escravos. Acredite, o Pai conhece a todos nós e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Mestre, como deveremos interpretar a oração? A oração é nosso recurso permanente de comunhão com Deus. Através dela, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, as suas angústias e esperanças, dúvidas e amarguras. É necessário cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Ai, Jesus, tenho tanto a pedir a Deus que nem saberia por onde começar. Infelizmente, Pedro, os homens só se lembram do céu nos dias de incerteza e angústia. Se a ameaça é cruel, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas imagine como deve se sentir o pai amoroso e leal, sabendo que os filhos somente o procuram nos momentos de infortúnio. Alguns dias depois, enquanto Jesus se reúne com os apóstolos na casa de Alfeu... Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo. E o que tem pedido a Deus, Simão? Tenho implorado sua bondade e que traga a solução de certos problemas materiais. Enquanto orar pedindo ao Pai a satisfação de seus desejos e caprichos, é possível que a prece provoque inquietude e desalento em seu coração. Mas sempre que solicitar as bênçãos de Deus, a fim de compreender sua vontade justa e sábia, receberá pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Senhor, nos ensine a orar. Um pequeno grupo se junta a Jesus e aos apóstolos. Dispondo-os em círculo, o Messias pronuncia, pela primeira vez, a oração que deixará como eterno legado à humanidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. E Levi, o mais intelectual dos discípulos, toma nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor seja guardada em seus corações humildes e simples. Desde esse dia memorável, a oração singela de Jesus se espalha como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Our Father in heaven. Geheiligt werde dein Name. 나라의 임하옵시며 Nechaj bude voля Tvoja. Dinhi sa yuta, maingon man sa langit. Danos hoy nuestro pan de cada día. எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். Seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Não nos deixes cair em tentação. 救我们脱离凶恶。 Căci a ta este împărăția, Nu kutushende wenyu, ne simba, ne kubwinya, ne kusingaperi. Assim seja. Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova. Numa das eventuais ausências do mestre do círculo de sua família espiritual em Cafarnaum, vamos vê-lo agora às proximidades de Jerusalém, na companhia de João. Jesus, confesso que às vezes eu e os outros irmãos ficamos um tanto perplexos com a concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. João, tudo se resume em nossa comunhão com o amor do Pai. Já tomou conhecimento sobre os essênios, aquele grupo de estudiosos das ciências da alma? Sim, mas talvez você possa me trazer novas informações sobre eles. A curiosidade me levou a conhecê-los de perto, saber mais sobre as relações dessa comunidade com Deus. Mestre, a verdade é que tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres pertinentes à oração, mas ainda sinto certos receios. O que o aflige, meu irmão? Agora há pouco, ao conversar com um amigo que se instrui com os essênios, ele me disse que toda edificação espiritual deve ocorrer num plano oculto. João, cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, mas antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Mas como posso entender isso? É indispensável saber oferecer o bem a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, os essênios estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Por isso, recomendo que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Devo então ocultar o que existe de mais santo em meu coração? João, cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? A prece é todo ato de relação entre o homem e Deus. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus. E como ser leal a Deus na oração? João, acima de tudo é preciso cultivar a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, que sejamos de Deus, comungando com sua vontade generosa e justa, ainda que sejamos contrariados em determinadas ocasiões. Mas a prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Já ouviu falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar?
Teriam as águas privado o mundo de seus benefícios em certos anos? Por mais desagradável que seja, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas, não é mesmo? Ah, mestre, seus esclarecimentos abrem uma estrada nova para minha alma. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. No entanto, Jesus, eu lhe peço sinceramente que me ensine, na primeira oportunidade, como devo entender que Deus está igualmente em nós. Eu prometo. Dia seguinte. Jesus e João estão a caminho de Jericó, numa longa excursão a pé. A paisagem árida e as árvores de frontes recurvadas revelam a pobreza da região. Ambos se entretêm em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza, enquanto se aproximam de uma pequena fazenda. Bom dia, meus amigos. Um rude lavrador de rosto suado os recebe, enquanto cava, ansioso, um grande poço à beira do caminho. Amigo, o que você está fazendo? Busco a água que nos falta. A chuva é assim tão escassa por aqui? Sim. Nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. O pobre agricultor retoma sua atividade, enquanto Jesus e João se distanciam. Observe, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra. Mesmo assim, ele não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Mas será que ele já encontrou a Deus? Deus reside naturalmente em todos nós. A chuva representa o favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. O deserto de Jericó é a alma humana, às vezes tão vazia de sentimentos elevados. E a água? O que ela significa, mestre? É o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Veja, Jesus, a água. A água está surgindo no poço. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. Experimentando uma felicidade indefinível, João segura as mãos do Messias e as beija. Confortado, como alguém que vence um grande combate íntimo, o apóstolo sente que finalmente